Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista e hoje a conversa é sobre digestão proteica, ou seja, digestão de proteínas alimentares. Se você quiser saber mais, já comece deixando o seu like, o seu joinha aqui embaixo para mim, porque isso vai ser muito importante. Isso vai ajudar a que o próprio YouTube reconheça esse conteúdo como relevante e ele vai passar a ser encaminhado, recomendado para mais pessoas. E se inscreva no canal também se você ainda não fizer parte, tá? Como é que você faz isso? Vou te dizer agora. Aqui abaixo você vai encontrar um botão vermelho, inscrever-se. Garanta a sua inscrição. Do lado você encontra um sino. Se você clicar no sininho, vai abrir uma pequena janela com algumas opções. Selecione a opção todas, porque só fazendo isso é que você passará a receber notificação todas as vezes que eu for postando novos conteúdos por aqui. Bom, a digestão dos alimentos inicia-se na boca. Isso levando em consideração, é claro, uma alimentação comum, padrão, em que a gente se alimente com alimentos pela boca, em condições gerais. Nesse sentido, a digestão vai se iniciar na boca pela própria digestão mecânica, ou seja, o ato de triturar os alimentos, de mastigar bem os alimentos. Esse é um ponto já a ser destacado. Porém, quando a gente fala em digestão de proteínas, a digestão química proteica realmente ela vai ser iniciada no estômago. E é aí agora que eu vou dar a continuação da explicação com um outro quadro para você entender tudo de forma mais didática. Bora lá. Bom, vamos lá. Quando eu citei agora há pouco o termo digestão química, eu estou me referindo à ação de substâncias químicas presentes no corpo, a exemplo de enzimas. Então, essa digestão química, ela vai se dar no estômago. Quando a gente fala de digestão proteica, essa digestão química ela se inicia, na verdade, no estômago, porque depois também vai ter uma digestão proteica química no intestino, mas aqui o foco vai ser a digestão proteica a nível estomacal, só para deixar também já isso bem claro. E aí essa pepsina, como eu acabei de adiantar, é uma enzima. Ela vai ser ativada, ela vai existir ali de forma ativa no estômago para agir nas proteínas dos alimentos, para então ela fazer a hidrólise dessas proteínas que você acabou de ingerir por meio de alguma refeição proteica. O que é isso, hidrólise? Ela vai digerir a proteína alimentar em frações menores. E, novamente, posteriormente, lá no intestino, a digestão proteica vai continuar até que você tenha aminoácidos livres ou ainda peptídeos, como dipeptídeos, tripeptídeos, para que eles então possam ser absorvidos. Essas estruturas menores são estruturas menores de uma proteína maior. E a gente só consegue absorver as estruturas menores desses nutrientes. Então por isso que uma proteína, que é um nutriente maior, precisa, antes de ser absorvido lá no intestino, precisa antes passar por uma digestão. E a digestão química proteica, é o que a gente está focando aqui, começa no estômago. Só que tem um detalhe. Essa pepsina, na verdade, ela é, antes de mais nada, uma outra substância, que é o pepsinogênio. Os nomes são parecidos, mas é basicamente como se fosse o seguinte, O pepsinogênio é uma pré-forma da formativa dessa enzima. Ou seja, a pepsina é a formativa, é a forma que realmente vai agir de fato na digestão proteica. Só que as células principais do estômago, elas secretam não a pepsina de imediato, secretam sim o pepsinogênio. Esse pepsinogênio, ele é então convertido em pepsina. E aí sim, a pepsina vai ter a sua realmente ação ativa na digestão de proteínas, como eu venho explicando. Só que para isso aqui acontecer, a gente também vai ter a presença, a ação de um outro fator importantíssimo nesse contexto todo aqui. Estou falando da presença do ácido
clorídrico. Isso tudo, tá, pessoal, que eu estou citando aqui, fazem parte do que a gente chama de ácido gástrico. E aí, percebam, o ácido clorídrico, o componente, né, aqui no caso químico, a substância, né, química, é o HCl. Quem aí está estudando isso vai saber do que eu estou falando, né? HCl, então eu estou escrevendo aqui por extenso, né, o ácido clorídrico. Então bora lá. O suco gástrico irá contar com a presença de alguns componentes, alguns dos quais eu destaco aqui. A presença de enzima digestiva, nesse caso aqui o exemplo citado, né, é a pepsina, com ação estomacal, com ação de digestão proteica. Só que também temos um outro elemento, o HCl, ou seja, o ácido clorídrico. Em conjunto, a enzima com a acidez estomacal, isso é o cenário ideal para que você tenha a tal da digestão proteica a nível estomacal. E aí nós temos algumas observações a serem ditas. De que isso daqui vai acontecer, a conversão do pepsinogênio em pepsina, quando você tem um ambiente ácido. Por que ácido? Esse ácido clorídrico, ele vai deixar o ambiente ácido. E aí a gente está falando de pH, ou seja, o HCl ele vai reduzir o pH estomacal, deixando ele mais ácido, e esse é o cenário ideal. Por quê? Porque só assim, quando você reduz o pH estomacal, é que você tem a conversão de pepsinogênio em pepsina. Então, ter um ambiente ácido no estômago não é ruim. E eu trago isso porque muita gente pode achar que, nossa, a acidez estomacal está atacando o meu estômago. Então, percebam, existem quadros clínicos como gastrite, úlcera estomacal, que realmente, né, a acidez estomacal pode atacar o estômago e a pessoa sentir desconforto, sentir dor. Isso são casos que devem ser tratados e acompanhados profissionalmente em particular. Agora, de um modo geral, em indivíduos que estejam, né, com um estômago saudável, o que se espera é que sim, esse ambiente ácido ele exista, porque esse é o esperado, esse é o fisiológico, porque é de fato necessário que se tenha um ambiente ácido no estômago para que você tenha a conversão de pepsinogênio em pepsina, para que a pepsina sim agora possa estar ativa para agir. Então, qual é outra dica que eu posso dar aqui, na verdade um complemento, né, ao conteúdo, em relação ao uso de substâncias, medicamentos com ação antiácida. Olha só o que pode acontecer. E isso talvez possa ser a realidade de muita gente, então escutem. Às vezes a pessoa ainda nem foi almoçar, né? Mas já pensando em se prevenir de um desconforto estomacal, a pessoa pensa, vou almoçar daqui a pouco, já vou tomar aqui um antiácido. Qual é o problema disso? Primeiro, né, repito, se você faz uso de algum medicamento com indicação profissional, ok, provavelmente, né, pode ser por algum motivo específico, por algum tempo específico de uso. O problema é se você usa por conta própria, o problema é a automedicação, ou seja, um uso às vezes indevido. Então, nesse caso, um uso indevido, o que é que pode acontecer? Os dois motivos que estimulam a secreção da enzima digestiva aqui é a ingestão de uma refeição, bem como, né, a diminuição do pH. Ou seja, vamos supor, você vai almoçar. A ingestão da refeição vai ser um fator de estímulo para que você secrete pepsinogênio, a enzima. Você já está preparando o seu corpo para digerir o alimento. Só que um outro elemento importante é a diminuição do pH, para que a enzima seja convertida de forma devida. Se você consome um antiácido antes da refeição, no exemplo hipotético que eu estou citando, você vai bloquear um evento importante para que todo o processo ocorra. Então você já vai dificultar a digestão proteica, porque a diminuição do pH, a acidez estomacal é fundamental para que a enzima seja ativada, para que a digestão proteica seja
feita de forma efetiva. Se você toma um medicamento, um antiácido, nesse exemplo que eu citei, né, antes da refeição, mas poderia ser depois também, tá? Então, a pessoa acabou de almoçar e, novamente, pensando já em se prevenir de algum desconforto, já toma um antiácido. Qual é a consequência? Você reduz a produção ou a ação, né, do ácido clorídrico, consequentemente você prejudica a conversão enzimática para gerar a pepsina. E aí você tem uma dificuldade para a digestão proteica e a consequência é, você pode fazer com que chegue ao intestino, né, frações proteicas mal digeridas, o que pode já ser um problema de perturbar a microbiota intestinal, mas a gente está aqui focando no estômago. No estômago, o que pode acontecer? Você simplesmente pode fazer com que a digestão se prolongue, ou seja, o alimento ali no estômago ele poderia precisar de um tempo determinado para depois passar para o intestino, mas agora talvez passe mais tempo. Então isso pode gerar, a nível prático no dia a dia, aquela sensação de letargia, né? Você fica com aquela sensação de cansaço, de preguiça, porque você está com o estômago cheio e ele continua cheio e ele não esvazia. Por quê? Porque a digestão está lenta, está dificultada. Muitas vezes porque a própria pessoa dificultou ou a própria pessoa não está fazendo uso, né, adequado dos alimentos, enfim, para facilitar a digestão. Agora, em relação à nutrição de forma a auxiliar a digestão proteica, a gente pode lançar mão de alguns recursos, tá? Por exemplo, o uso de frutas digestivas próxima ali, né, daquela refeição mais volumosa, de repente, né, um almoço. Então você almoça e logo em seguida, como sobremesa, você consome uma fruta que tem alguma enzima digestiva. Tem vídeo aqui no canal sobre frutas digestivas, vou deixar linkado aqui embaixo na descrição. Tem ainda a questão de chás que tem ação digestiva, olha aí um outro recurso. Enfim, existem formas naturais de você facilitar a digestão, evitando que você fique com o estômago muito cheio. E aí você pode, né, com o estômago cheio, ter refluxo, ter azia, e é isso o que motiva as pessoas muitas vezes a usarem por conta própria esses tais antiácidos, mas vocês já viram o problema que isso pode ter, né? Então, para que você não precise usar um antiácido de forma equivocada por conta própria, que já seria um erro, mas você pode evitar essa vontade de querer usar um antiácido por conta própria, facilitando a sua digestão. Eu citei aqui de forma simples, né, que existem algumas possibilidades, mas de um modo geral a recomendação é: faça acompanhamento com o nutricionista para que você tenha orientações específicas e um plano alimentar bem ajustado de acordo com o seu caso. Se você gostou desse vídeo aqui, deixa o seu joinha aqui embaixo se você ainda não havia deixado, deixa agora nos comentários, eu quero ver o que você achou do vídeo. Se você gostou, comente. Se você quer fazer algum comentário adicional sobre o assunto, fique à vontade, ou alguma dúvida que tenha ficado, pergunta aí. Compartilhe esse conteúdo porque certamente outras pessoas poderão se interessar com essas informações, então leve este vídeo adiante e se inscreva no canal se você ainda não faz parte. Aqui na tela já vai aparecer uma foto minha aqui no meio que você pode clicar para se inscrever no canal. Muito obrigado por você ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.